oração é que a mensagem desta manhã Deus use para falar de maneira especial ao seu coração. Quando estava no Brasil, Deus estava pondo no meu coração essa mensagem. E eu não entendia por quê. Eu vi que era uma mensagem de Deus, mas quando estava para vir para o Brasil, e quando aqui cheguei, eu compreendi o porquê desta mensagem, que eu creio que o irmão ou a irmã também vai perceber, que Deus use para falar ao seu coração. Santo Deus, a minha oração é que o Teu Espírito Santo, então somente o Teu Espírito Santo, ó Senhor, fale ao nosso coração. Nós queremos pedir que o Senhor seja glorificado através desta mensagem, nossas vidas edificadas em amor, em gratidão, em dependência e em certeza que o Senhor é um Deus de misericórdia, que cuida dos que o amam e lhe obedecem. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Amém. Pastor Armindo, irmão Manuel, muito obrigado pela direção dos cultos, pelas mensagens que trouxeram à igreja. Eu pude assistir um dos domingos, quando foi ao ar, e assisti depois, mas estava lá na internet e me alegrou muito ver a igreja do Senhor louvando e servindo. E agradeço a todos que estiveram apoiando e, de qualquer forma, participando nos trabalhos da nossa igreja. A minha mensagem é: nosso Deus é um Deus de misericórdia. E o texto que vamos ler está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 15a, até a primeira parte do versículo 15. E conta a história de um general do exército sírio, um grande general chamado Naamã. Este homem era um conquistador, um homem que era líder de um país que subjugava Israel e que, portanto, tinha uma compreensão que os seus deuses eram mais poderosos que o Deus de Israel, visto que até uma escrava israelita ele tinha em sua casa. Então, dentro desse contexto, é que este homem foi alcançado pela misericórdia de Deus. Naamã, diz a palavra de Deus: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente lhe sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco,
melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Deus pôs em meu coração falar-lhes nesta manhã sobre o tema que eu disse. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nós que conhecemos a Cristo, nós que andamos com Deus, nós que temos comunhão com Ele, nós sabemos que nós servimos a um Deus de misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. A Bíblia nos garante que a misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados. A Bíblia diz que aonde superabundou a graça, superabundou ainda mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que você é pecadora, pecador, mas Deus estende a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, independente de merecermos ou não. E se nós vamos a Lamentações, Jeremias escreveu no capítulo 3, versículo 22 e 23, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Diz a palavra: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. O problema é que nós nem sempre damos conta de quão grande é a misericórdia e o favor de Deus para conosco. Especialmente nós que andamos com o Senhor, estamos tão acostumados às bênçãos de Deus, que às vezes nem percebemos, em detalhes pequenos, em coisinhas que passamos, que Deus sempre esteve ali cuidando, tomando conta, agindo com bondade e misericórdia para conosco. Na história bíblica de hoje, vemos como a misericórdia de Deus se manifestou na vida deste general da Síria, chamado Naamã. Aqui nós aprendemos que Deus, em sua misericórdia, nos busca mesmo quando nós não o buscamos. Mesmo quando não buscamos a Deus, Deus nos busca. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então está claro que quando nós não buscávamos a Deus, Deus nos buscou. A Bíblia diz lá em Romanos 3, no Salmo 14, que olhando Deus do céu, não viu um sequer que buscasse a Deus. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Este é o quadro, aos olhos de Deus, de toda a humanidade. Entretanto, Deus continua paciente, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, buscando restaurar o relacionamento dele, santo, com nós, pecadores. E o que nós vemos na história de Naamã reflete muito bem e ilustra muito bem isso. Nós vemos no texto bíblico que Naamã não buscou a Deus. Como eu disse, sendo um general conquistador, na mente dele, os deuses da Síria eram mais poderosos que o Deus de Israel. Ou eles não teriam conquistado Israel. Ele nem sequer tratou com o profeta. O rei dele mandou uma carta ao rei de Israel, dando uma ordem. Então a noção deles das coisas de Deus era totalmente nula. Não tinham compreensão. O rei de Israel rasgou as suas vestes, achou que estava sendo motivo para uma intriga que o rei da Síria buscava. Mas o homem de Deus chamou a situação para si e trouxe a solução. Por que isso? Porque Naamã não conhecia Deus.
Com isso, Naamã namorou a Deus. Naamã não buscou a Deus. Porém, Deus, na sua misericórdia e com seu amor, chegou até Naamã. E foi por meio de uma jovem israelita que era escrava e servia a sua esposa. Isso nos encoraja a compreender que as pessoas pelas quais oramos nem sempre estão preocupadas com aquilo que nós estamos. Muitas vezes estamos interessados na salvação de uma pessoa que queremos bem, e nós não vemos nenhum resultado. Nós não vemos essa pessoa buscando a Deus, não vamos ser uma pessoa de oração. Mas Deus sabe como chegar ao coração dessa pessoa. Às vezes nós dizemos a Deus: Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, nunca digamos, Deus sabe como. Nós temos que pedir: Senhor, transforma, Senhor, age, Senhor, faz. Mas Deus tem que ficar livre para fazer do jeito dele, na hora dele e como ele quer. Ainda que se passou há muitos séculos, essa história de Naamã tem muito a ver com a maioria de nós hoje. E eu vou dizer por quê. Muitos de nós vivíamos como viveu Naamã, sem pensar em Deus, sem buscá-lo, a não ser nas horas de extrema necessidade. Pode não ser o seu caso, mas é o caso da maioria das pessoas. Porém, Deus nos alcançou por meio de alguém. Para alguns pode ser que Deus tenha usado os pais. Para outros pode ter sido um amigo. O fato é que, se você vai a Romanos capítulo 10, versículo 20, Paulo cita uma palavra do profeta Isaías, onde diz: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, e apareci aos que não perguntavam por mim. Então nós vemos que Deus tem os seus olhos sobre todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E quando Ele amou o mundo, Ele sabia e Ele sabe que no mundo tem todo tipo de gente, até aqueles que falam mal dEle e contra Ele, que blasfemam dEle, e Ele ama essa gente também. Então nós devemos sentir encorajados a orar por todos, sabendo que a misericórdia de Deus não tem limite, e que Deus vai usar muitas vezes aquela pessoa que nós jamais imaginamos que poderia usar, ou aquele meio que talvez nós jamais tivemos ideia de que seria possível usar. Por exemplo, no caso de Naamã, Deus usou essa jovem escrava judia. Vocês ouviram a história? Ela foi a sua senhora, ela era escrava, mas ela tinha o amor de Deus no seu coração. Ela podia ter ódio daquela gente, mas ela via aquele grande general, um homem tão importante, sendo consumido pela lepra. Era o seu senhor. E ela foi a sua senhora e disse assim: olha, se o meu senhor pudesse ir até Israel, lá tem um homem de Deus que poderia ter feito uma obra na vida dele. E contou a história. Eles nem entenderam direito, pensaram que era mandar carta, o rei mandaria uma ordem e as coisas funcionariam assim. Mas foi uma escrava, uma jovenzinha, diz a Bíblia. Ela teve amor, ela compartilhou. Como eu disse, Deus pode usar os meios mais diferentes. Para muitos de vocês aqui, Deus usou os seus pais. Para muitas dessas crianças, Deus está usando os pais, não é? Para trazê-los à casa de Deus. Para outros, Deus usou a igreja, um companheiro de trabalho, um vizinho, talvez também um familiar, um avô, um tio, uma tia, um primo. Para quê? Para que o encontrássemos. Como ele disse, eu fui encontrado por aqueles que não me buscavam, como Paulo citou em Romanos 10, 20. O fato é que Deus sempre vai usar alguém. Deus sempre usa uma pessoa. Romanos 10, 17 explica isso. Porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É preciso que alguém fale, e que fale com sabedoria, com unção, com compaixão, com amor, para que outro venha a Jesus.
Talvez ninguém jamais pensou que um dia estaríamos numa igreja. Se você cresceu na família cristã, é normal que esteja. Mas se você nunca foi pessoa de igreja, talvez ninguém jamais imaginasse que um dia viria você sentado num banco de igreja, num domingo de manhã, ensolarado e lindo como esse. Você poderia estar no parque e você veio se refrigerar a sua alma na presença do Senhor. Isso você compreende, mas antes talvez não compreenderia. Mas foi a misericórdia de Deus que lhe trouxe esse entendimento e que fez você ver isso. Como citou o Manuel aqui no começo do culto, um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós já temos o privilégio de fazer isso antes daquele dia, porque nós temos conhecido que Ele é o Senhor. A misericórdia nos alcançou e nós não a rejeitamos. Porém, muitas vezes quando a pessoa rejeita, ainda assim a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, dando oportunidade, dando chance para que reconsidere, recapacite e volte-se para Deus. Os pensamentos de Deus, diz a Bíblia, são mais altos que os nossos, são diferentes dos nossos. Isso nós vemos na história de Naamã. Eu vejo na história de Naamã que a misericórdia de Deus nos alcança, mesmo quando com soberba nos afastamos dele, mesmo que nós nos achamos suficientes e que não precisamos. Veja o caso de Naamã. Naamã se julgava tão importante que ele disse assim: eu achei que o servo de Deus viria e poria a mão sobre a enfermidade e falaria com o seu Deus e ele sararia o doente. Mas sabe o que fez Eliseu? Eliseu nem saiu de casa, ele nem foi ver esse grande general. Grande para ele é o seu Deus. Ele mandou o servo falar: olha, fala para ele dar uns pulos na água lá 7 vezes, que ele vai ficar bom. Imagina, aquele homem estava acostumado a que todo mundo fizesse a corte dele, todo mundo reverenciasse, o respeitasse. E de repente ele veio de uma viagem tão longa, com uma carta do seu rei, que de qualquer forma era uma ameaça, porque o seu rei era um conquistador. O rei de Israel estava sob o domínio da Síria. Era coisa para todo mundo ficar assustado: vamos atender esse homem rápido antes que o exército da Síria venha aqui de novo. Mas o Eliseu falou para o rei: manda ele vir para mim. O rei manda, e quando chega ele nem sai para atender o homem. Porque não era Eliseu que ele precisava, era de Deus que ele precisava. Muitas vezes a gente acha que o poder está no pastor, no missionário, naquele que prega. O poder está no Deus que fala. E não era de Eliseu que ele precisava de Deus. Não é de mim, não é de você. Nós somos simplesmente instrumentos, canais de Deus. Mas as pessoas precisam voltar-se para Deus. E foi nessa situação que Naamã se irritou muitíssimo. E a Bíblia diz que ele saiu da presença da casa ali de Eliseu totalmente revoltado. E na sua soberba, ele disse que os rios da sua terra eram melhores que os rios de Israel. Por que ele viajou tanto para mergulhar naquele rio que para ele era um rio sujo, se tinha rios melhores na sua terra? Ele saiu cheio de soberba, mas também cheio de lepra. A sua soberba, a sua vaidade, a falta de humilhar-se diante de Deus não resolveu o seu problema. Muitas vezes as pessoas vivem assim, resistem ao Espírito Santo de Deus, mas o seu problema continua. Isso não resolve, apesar da soberba de Naamã. O texto nos mostra que Deus não desistiu dele. Deus continuou renovando e mostrando a Naamã que a sua misericórdia e o seu amor é imensurável, vai além do que a gente possa imaginar. E dessa vez Deus usou pessoas humildes, tanto quanto a escrava lá na Síria, na sua casa, que falou à sua esposa. Quem? Deus usou os seus serventes, aqueles que o serviam. Deus usou pessoas simples para falar ao coração de Naamã.
Isso nos deve lembrar o que Jesus disse, que todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E Naamã precisou passar por essa experiência. E isso nos faz entender que não se vence o soberbo com soberba. É enfrentar. Se vence o soberbo com humildade, com compaixão e com amor. A raça humana é soberba. A Bíblia diz que cada um se desvia pelo seu caminho, nem sequer um busca a Deus. Mas Jesus veio e disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que João disse: sem ele nada do que foi feito se fez. O Criador do universo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele diz: vocês ainda precisam aprender comigo a ser manso e humilde de coração. Então, se nós queremos ganhar pessoas para Jesus, se nós queremos ajudá-las a chegar a Deus, nós precisamos tratá-las com humildade, com mansidão, com amor e com muita misericórdia, com a mesma misericórdia que Deus trata conosco. Os servos de Naamã o fizeram compreender o erro que estava vivendo e disseram: olha, que lhe custa fazer o que o profeta mandou? Se ele mandasse fazer coisa grande, você faria. Mas só porque mandou dar uns mergulhos na água, você acha que é pouco e não quer fazer. Faz isso. E o que aconteceu é que Naamã, nesse momento, foi humilde. E ele ouviu o conselho dos seus servos. Ele ouviu os conselhos dos seus servos, diz a Bíblia. E ele desceu as águas. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas Deus não mandou que ele mergulhasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu imagino a impaciência do Naamã. Deu um mergulho, olhou, não melhorou nada. Se essa água tivesse poder, pelo menos um pouquinho melhor, estaria. Segundo mergulho, não melhorou nada. Terceiro mergulho, não melhorou nada. Chegou até o 6º mergulho e não houve nenhuma diferença. Essa água não tem poder nenhum. E não tinha mesmo. Aquela água não tinha poder nenhum. O problema é que às vezes nós pomos o poder naquelas coisas que Deus usa e esquecemos que o poder está em Deus e não nas coisas. Foi só quando ele mergulhou a 7ª vez, quando ele demonstrou obediência total, não parcial. Com Deus a gente não obedece até onde nos interessa, até onde é fácil. A prova da fé com Deus é de entrega incondicional e total. E foi só quando ele mergulhou 7 vezes, não 1 nem 6, que ele saiu da água totalmente purificado, totalmente limpo. E a palavra do profeta se cumpriu. O milagre aconteceu. E aqui nós aprendemos que a misericórdia de Deus se manifesta quando nós o buscamos de coração totalmente rendido a Ele, dependente dEle e sabendo que nada podemos sem Ele. Foi quando Naamã mergulhou pela 7ª vez que tudo aconteceu. Ele estava irritado, cheio de soberba, mas quando considerou e se humilhou, foi lavar-se no Jordão, Deus o curou da sua lepra. Segundo ele mesmo disse: os rios da minha terra são muito melhores que esse. E podiam até ser. E a prova dá que então no rio não havia nenhum poder, mas no Deus que ordenou. Eu imagino que se Naamã agisse conosco como ele agiu com Deus, talvez nós teríamos dito: já basta. Naamã, já basta. Agora é tarde demais. Você esgotou a minha paciência. Você desperdiçou toda a oportunidade que eu te dei. Naamã, isso é o que dá em ser soberbo. Continua leproso. Quem sabe assim você aprende.
Porque muitas vezes nós, por menos, a gente se irrita, mas Deus não. Deus é maravilhoso em sua misericórdia. Quando Naamã se humilhou e obedeceu ao Senhor, Deus mostrou misericórdia e o curou. O curou totalmente. Meu querido irmão, meu querido amigo, ouça este conselho. Seja qual for a circunstância, seja qual for o seu problema, jamais se afaste de Deus. Jamais desista. Jamais deixe de orar ao Senhor. Jamais deixe de reconhecer a misericórdia de Deus em sua vida. Eu estava quase pronto para vir para o Brasil. Lá na nossa casa, em Atibaia, no Brasil, no Palavra da Vida, nós não temos internet. Então eu tenho que ir em lugar público onde tem internet para tentar receber as notícias dos filhos, saber como estão indo as coisas por aqui. A gente acaba ficando dependente desses computadores, internet, que faz uma falta tremenda. Mas parece que foi na terça-feira, eu não lembro se foi a Mimi ou a Jacqueline ou as duas, alguém me mandou uma mensagem de voz, e era a Milena falando. E ela tinha mandado uma mensagem para as senhoras, agradecendo todos que estiveram orando por ela, pelo William, porque eles mudaram para London, alugaram aqui em London, mas tinha um aluguel ainda lá, só que eles precisavam mudar para cá porque os estudos do William seriam melhor aqui, para as crianças aqui, e eles tinham já um aluguel em Woodstock. Então, pela fé, alugaram aqui e colocaram dentro de Deus, que Deus arrumasse alguém para ficar com a casa em Woodstock. E quando eles alugaram em Woodstock, estava muito difícil achar casa em Woodstock. Então a história vai ser fácil, porque qualquer um que precisar, não tem casa para alugar. Só que as coisas mudaram e de repente começou a sobrar casa em Woodstock. E eles estavam chegar no dia 1º de maio, que precisavam mudar para cá. E a casa em Woodstock ainda estava alugada. E foi no domingo, depois da igreja, eles estavam comendo, alguém tocou o telefone, era uma família de Toronto que precisava mudar para Woodstock e disse, ainda está à disposição para aluguel? E ela escreveu, e ela falou para as mulheres, Deus é tão maravilhoso que foi nos 45 minutos do segundo tempo, linguagem de português e de brasileiro, né? Do futebol, 45 minutos do segundo tempo que a pessoa chamou, dizendo ainda está. Eu, quando ouvi, eu chorei. Meus olhos se encheram de lágrimas por aquele testemunho tão lindo. E ali eu compreendi porque Deus estava colocando no meu coração todos aqueles dias que eu falasse à nossa igreja que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Porque foi no último momento, foi no 7º mergulho. Quanto esse casal deve ter passado em oração, quantas noites talvez atrapalhando o sono para dormir, mas Deus não falha. No 45 minutos do segundo tempo foi feito o gol. Deus atendeu. Sim, pertencemos ao Deus de misericórdia. Ele não muda. Assim como Ele agiu no passado, Ele continua agindo hoje também. Vocês querem ouvir um outro testemunho? Esse aqui eu recebi depois que eu cheguei no Canadá. No dia que eu cheguei, sexta-feira, quando cheguei ao Brasil, do Brasil, recebi esta mensagem que vou ler para vocês. Pastor, aqui é a Denise, tudo bem? Espero que o Senhor tenha feito uma ótima viagem. E é muito bom ter o Senhor de volta conosco. Pastor, gostaria de agradecer pelas orações e por todo o apoio e ajuda que o Senhor nos deu no processo do nosso visto, que para honra e glória de Deus foi aprovado. Não tenho palavras para agradecer ao Senhor, Dona Noemi, e a todos os irmãos da nossa igreja que oraram e torceram pela nossa permanência aqui. Somos mais um testemunho
da misericórdia e fidelidade do nosso Deus. Ela não sabia que eu estava pregando sobre misericórdia hoje, mas ela usou essas palavras: somos mais um testemunho. Ela não sabia que eu recebi o testemunho da Milena. Quando eu recebi esse testemunho, eu preciso contar o testemunho da Milena, eu pus na minha mensagem. Eu estava trabalhando todo esse tempo, meditando nisso, e encurtando a mensagem, porque eu sabia que tinha ceia, e eu não podia falar muito, então sem encurtar muita coisa boa que tinha na mensagem, que talvez numa outra mensagem sobre Naamã eu fale. Mas aí fazer a misericórdia, e ela escreveu: somos mais um testemunho da misericórdia e fidelidade do nosso Deus. Deus abençoe o Senhor e a nossa igreja. Abraços, Denise e Igor. Vocês que oraram pelo casal, pelos casais, clamando a Deus, sabem que foi o Deus de misericórdia, o nosso Deus, que ouviu a nossa oração. E não é da forma que muitas vezes nós clamamos que Deus responde, mas uma coisa é certa: Ele sempre responde. Ele nunca faz. Às vezes Ele deixa até o último momento, até o 7º mergulho, nos 45 minutos do segundo tempo, e o gol da vitória é feito. Eu lembro, às vezes eu conversava com o Igor e outros irmãos também, eu estou falando da minha experiência. Eu sei que o Ronaldo teve muito a ver com isso, trabalhando na parte técnica, a minha parte da oração. Às vezes eu falava com a Denise e a gente chorava junto. Eu via ela chorar e acabava chorando também. Mas a gente falava: não desiste, nosso Deus vai honrar vocês. Deus não trouxe vocês até aqui para que vocês voltem. Deus não tirou Israel do Egito para morrer no deserto. E a gente sempre falava. E Deus mostrou. A minha oração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é que a mensagem de hoje, a qual Deus pôs no meu coração nos 15 dias que eu estava viajando pelo Brasil, e os testemunhos da Milena, William, Denise, Igor, que eu nem imaginava viriam em tempo tão oportuno. E isso me fez compreender porque Deus pôs no meu coração essa mensagem. Porque Ele queria que o testemunho de vocês fosse conhecido. Porque tem outros que estão esperando também no Senhor, com necessidades diferentes. Pode ser também o visto, pode ser trabalho, pode ser uma cura de uma enfermidade. Não desista. Nós temos um Deus de misericórdia. A nossa fé pode ser pequenina, e uma vez os discípulos mesmo clamaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Se a sua fé é pequena, pede: Senhor, acrescenta a minha fé, mas não permita que jamais eu duvide, não permita que eu jamais vacile. Se o Senhor pôde curar a lepra de Naamã, que naquele tempo não tinha ciência para isso, e até hoje não tem, o Senhor pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Pode. Uma Débora, um Daniel, uma Venedo, pessoas que estão orando por sua saúde, em casos diferentes, e outros. Nosso Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 18. E esse Deus quer que nós dependamos 100% dele. Não é até o 6º mergulho, é até o 7º. Talvez até o último momento. Mas Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. Está na palavra dele, esta promessa. Confia no Senhor. Nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor e de bondade, e Ele está com os braços abertos, como o pai do filho pródigo. O filho foi, se afastou, e quando ele estava numa pior, diz que ele caiu em si, e ele disse: na casa de meu pai há abundância de pão até para os empregados, e eu aqui pereço de fome. Voltarei para o meu pai e direi: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus servos, mas que eu tenho um pãozinho para comer. E diz a Bíblia que quando ele estava chegando, o pai viu de longe, e o pai foi correndo e pulou no pescoço do filho, quando o filho devia pular no pescoço do pai.
aos pés do pai. Mas o pai agiu como se o filho nunca tivesse pecado, nunca tivesse abandonado a casa. É assim que Deus trata comigo e com você. Ele sabe as minhas falhas, Ele sabe as suas. Ele sabe que somos pecadores, mas Ele nos ama. E a sua misericórdia, diz a Bíblia, são a causa de não perecermos quando o inimigo se levanta contra nós, porque ela se renova a cada manhã. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E se Ele ainda não é o seu Deus, entregue o seu coração a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Naamã, depois de toda a soberba, de tudo que ele se julgava tão importante, quando ele viu a ação de Deus, ele voltou a Eliseu e disse: agora eu sei que não há Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Nós precisamos disso, saber que não há outro. Só o Senhor é Deus, e só Jesus Cristo é o caminho. Seja qual for a sua luta, a sua necessidade, nunca esteja só. Chama o pastor para orar com você. Chama a minha esposa, chama um irmão, uma irmã. Ore, busque o Senhor, mas não desista, porque até no último mergulho você tem que ser fiel. Não adiantou Naamã pular 6 vezes, só na 7ª, porque Deus queria obediência total. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Naamã precisou ter isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Oremos. Pai querido, começamos cantando: ó quanto nos ama Jesus. Aquele cântico tão pequeno enche nosso coração de coisas tão grandes e maravilhosas, quando olhamos para nós mesmos e vemos que muitas vezes nem nós nos amamos tanto. Às vezes nos sentimos inferiores, incapazes, nos depreciamos, mas o Senhor nos ama, nos conhecendo melhor do que nós mesmos conhecemos. O Senhor se estende a tua misericórdia, porque o Senhor sabe que sem ela nós perecemos. E nós te agradecemos por esses lindos testemunhos que ouvimos, pela história de Naamã, e porque o Senhor é Deus, e o Senhor não tem sombra de variação, o Senhor não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no Senhor podemos confiar. Em oração, ó Pai, que esta meditação desta manhã nos ajude quando durante esta semana estivermos passando por lutas ou provações ou necessidades, a continuar olhando para Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé, sabendo que do Senhor procede todo bem, todo dom perfeito. E nós queremos que isto se manifeste em nossas vidas, para que o Senhor continue a ser glorificado como Deus de misericórdia. Em nome de Jesus oramos.